Senhor Jesus, nosso Mestre, neste momento, queremos, através da força do pensamento, evocar a Tua presença para que possamos compartilhar dos bons conhecimentos que o nosso nobre amigo vem nos dispor. E por isso, Mestre, rogamos a Ele inspiração e roteiro para nos brindar essa noite. Graças a Deus. Parece bonita essa sua, André. Só o nobre é que é ilegítimo, né? Mas você tem que fazer mais prece, viu? Daqui a pouco exposições, né? Fala bem, constatação de voz. Isso é interessante. A juventude precisa atuar porque o movimento espírita está envelhecendo, né? E a gente precisa do sangue jovem reativando aí a dádiva do conhecimento da verdade. O tema está baseado quase que exclusivamente numa página absolutamente extraordinária de Leon Denis, no livro Depois da Morte. É um livro que, infelizmente, o movimento espírita talvez não conheça com a sua necessária profundidade. E me pediram para falar desse capítulo, capítulo 6, cujo título é Cristianismo. E Leon Denis, então, na sua capacidade, né, de levantar elementos históricos e filosóficos, faz um périplo do processo de evolução da leitura cristã até chegar, obviamente, à doutrina espírita. E, desde já, eu inicio a nossa atividade pedindo desculpas, porque eu estou em estado febril, já há alguns dias, e estou com a garganta absolutamente destruída. Mas, vindo para cá, eu já senti uma pequena melhora. Acho que a gente vai conseguir cumprir a nossa atividade, a contento. Mas se houver alguma interrupção por conta de tosse, enfim, ou algum pigarro, desde já vocês me perdoem. E se fosse qualquer outra atividade, repito, qualquer outra atividade da seara social, eu declinaria. Mas para a atividade espírita, não é o meu feitio. Então, o capítulo 6 desse livro extraordinário, Depois da Morte, Leon Denis diz o seguinte, que a partir do deserto houve esse processo de popularização da crença do Deus único, que se consolida, obviamente, com a vida de Moisés, né? E o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, o povo escolhido, como assim eles se auto-intitulam. Mas, na verdade, esse processo se inicia, ainda que de maneira um pouco mais incipiente, na figura extraordinária de Abraão, 700 a 800 anos antes de Moisés, né? E aí, do ponto de vista da linha temporal, a gente tem que entender que Moisés, no registro, né, dos principais livros do Velho Testamento, tem 1.250 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, há quase 2.000 anos antes do Cristo, essa leitura da crença num Deus único, ou na tese monoteísta, era defendida por Abraão, que foi o tronco desse processo de religiosidade do mundo. Porque das divisões, né, das tribos, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, esse tronco, né, do processo de desenvolvimento religioso passa pela figura extraordinária de Moisés. Então, é dessa crença que vem o cristianismo. Não podemos considerar que o judaísmo é cristianismo, porque não é. Tá? Então, essa coisa está muito bem clara e, às vezes, pela confusão dos elementos teológicos, a gente mistura uma coisa com a outra. Mas os judeus, infelizmente, até hoje não acreditam no Novo Testamento. Não acreditam que Jesus é o Messias. Não acreditam na figura do grande profeta, né, que nós reconhecemos como o Senhor da vida. Eles ainda estão focados apenas nos principais livros do Velho Testamento, não em todo o Velho Testamento, normalmente, né, os 5 de Moisés, ou que são ditos pela história, escritos por Moisés, porque há alguma controvérsia, mas, de qualquer forma, os principais livros, inclusive com algumas interpretações e transliterações diferentes do que o catolicismo e o protestantismo fez chegar aos dias de hoje, o texto do Velho Testamento. Então, os judeus
eles não acreditam na figura do Cristo. Então, os judeus não são cristãos, é importante que se diga. Mas esse processo, né, que criou a base para o surgimento do cristianismo, surge, obviamente, pela fé, pela vontade, pela disciplina, pela inteligência, pela pujança do povo judeu. Inclusive, quem já leu A Caminho da Luz ou estudou vai lembrar de Emmanuel trazendo essas referências, né, quando de Capela, esse povo monoteísta foi escolhido por Jesus para que pudesse se plantar, né, as bases para o cristianismo vingasse no seio terreno. Mas, de certa forma, os judeus têm uma importância muito grande nesse processo, porque eles uniram o Oriente e o Ocidente, né? Embora seja um povo do ponto de vista histórico, e Leon Denis faz essa leitura, e tudo aqui que eu passo para vocês é a visão de Leon Denis, porque me preocupa muito o expositor palestrante espírita falar do que ele acha. Nós não temos essa autoridade. Nós podemos até concordar, mas não é o que eu acho. Por isso é que a gente traz sempre referências, né, Arnaldo? Arnaldo conhece meu compromisso em trazer os textos efetivamente espíritas para que, primeiro, eu não possa ser questionado. Não, onde você tirou isso? Está aqui, essa citação. E para quem está ouvindo, não ter dúvidas. Ou, se tiver dúvidas, que faça a sua consulta e que faça a sua interpretação dentro, obviamente, né, do seu escrutínio, da sua capacidade interpretativa. Então, eu me considero um mero papagaio, né, das realidades espíritas. E um papagaio de baixíssima qualidade, porque os textos são muito mais profícuos, muito mais bonitos, muito mais bem escritos, muito mais profundos do que a gente pode transmitir numa palestra de cunho público, onde o tema precisa ser mais generalizado, criando uma hegemonia na comunicação. De qualquer forma, a gente não traz aquilo que a gente acha, mesmo. A gente traz aquilo que acredita, mais fruto de uma leitura e de um respeito a essa literatura extraordinária, que nos coloca num outro patamar de compreensão teológica. Então, embora seja um povo cheio de máculas, né, e a história das diásporas, das perseguições, isso tudo deixa muito claro, um povo relativamente sombrio, exclusivista, bastante orgulhoso, materialista, até certo ponto preconceituoso, mas eles tiveram esse papel importante na disseminação do Deus único. E Leon Denis explora uma questão que muitas vezes, do ponto de vista histórico, não é bem colocada, mas ele diz, inclusive, as diásporas, né, os sofrimentos e a expansão, a dispersão do povo judeu, não só no Oriente, mas também no Ocidente, ajudou a disseminar a ideia do Deus único. Olha que interessante. Então, nós devemos isso ao povo judeu, não é mesmo? A gente precisa reconhecer os elementos da história e o ponto da evolução. Pena que eles não avançaram com o Cristo como deveria, porque o Cristo veio dentro deles, no seio do povo, do conhecimento judaico, né, trazendo, obviamente, a espada do novo conhecimento, mas na leitura eles precisavam galgar o topo do mundo, e como eles não alcançaram o topo do mundo, Jesus, então, não era o Messias, e perseguiram e levaram, né, a condição infamante da cruz. Então, a responsabilidade da crucificação de Jesus não é dos romanos, é dos judeus, né? A história é muito clara, e quem não faz essa leitura é porque não se debruçou de maneira inteligente no próprio texto bíblico. Mas não podemos deixar de considerar a importância histórica desse povo extraordinário, né? E aí a gente tem a diáspora, né, as diásporas, as duas grandes, colaborando com esse processo. Depois ele faz a leitura de Roma, que Roma surge dominando o pensamento, crescendo em poder, cristalizando, né, a riqueza, elementos de cultura, mas também se perdendo nos elementos absolutamente materialistas do poderio, né? Fala, inclusive, que a Índia, nesse período, ficou adormecida quanto aos elementos teológicos, os santuários egípcios não cumpriam o papel de milhares de anos, a Grécia se perdeu nos sofistas, né? Os oráculos do passado, os grandes filósofos da Alexandria foram obliterados no seu pensamento, e, obviamente, essa diversificação da cultura religiosa ficou apagada pela imposição, pela força, pelo jugo do Império Romano. E a história mostra, e Leon Denis não deixa de registrar a orgia romana, as festas luxuosas, as perdições, né, sobre todas as ordens. A prostituta dominava, então, os povos e os reis, como assim, né, denominada por Leon Denis e por elementos da história, né? Roma se prostituiu na perversão dos deleites mais mundanos. E sabemos, pela própria literatura espírita, que se Roma não tivesse pervertido,
teria sido o grande condutor do processo civilizatório para todo o planeta, né? Uma só cultura, uma só leitura, uma só língua, criando uma hegemonia, facilitando o processo de evolução, onde essa diversificação que hoje existe acaba um pouco atrapalhando essa unificação em torno de um ideal maior. Mas Roma não cumpriu o seu papel. E aí ele faz todo esse périplo e diz, aí vem Jesus, né? Jesus, então, maior de toda a história, com a sua dupla vista, né? Podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, sondava as mentes daqueles que estavam próximos, não podemos desconsiderar esse poder extraordinário, curava ao olhar, curava pela palavra, curava pelo toque, curava pela presença, centenas, se não milhares de pessoas por vezes. O registro bíblico é muito pobre ao demandar, né, um pequeno número de curas, né, mas algumas referências da literatura espírita mostram que nos sermões, que juntavam 3, 4, 5 mil pessoas, quase todos eram abençoados pelo magnetismo, pela condição extraordinária. Se não percebiam uma melhora imediata, percebiam uma melhora a médio prazo, né? Criando um equilíbrio na estrutura fisiopsicossomática de todos aqueles que se predispuseram a receber a sua mensagem. E, obviamente, trouxe, por todo o elemento da sua história, a figura da cruz, né, do Calvário infame, que, até certo ponto, parece proposital, porque os antigos iniciados do Egito também utilizavam as cruzes. A Índia, né, nos povos antigos, idolatravam, a cruz era uma referência importante, e assim também, em relação ao judaísmo e ao cristianismo, não foi diferente. Então, Jesus se tornou o maior de toda a história, na leitura correta de Leon Denis. E se pegarmos mesmo aqueles que não foram, né, cristãos, anteriores à figura do mestre, Moisés, Krishna, Buda, príncipe Siddhartha Gautama, Zoroastro, né, Zaratustra, Confúcio, Lao Tse, Maomé, Sócrates, grandes, todos esses que não foram cristãos, até pela temporalidade, depois pela opção religiosa, teológica, foram grandes homens colaborados com o processo de evolução, alguns mais, outros menos, mas em nenhum houve a completude, a genialidade, a pureza e a perfeição dessa figura extraordinária que estamos aprendendo a entender. E, por isso, é que a história foi pequena e precisou ser dividida como um símbolo de reconhecimento desse que foi, do ponto de vista mundano, o maior de todos os eventos, né? O reconhecimento do Cristo como aquele que dividiu a história. Roma, nesses elementos, né, de composição de uma nova linha de pensamento religioso, porque Roma era politeísta, persegue os cristãos e persegue tudo aquilo que ensinou uma leitura diferente da mitologia romana, né? Então, os pensamentos de Sócrates, de Jâmblico, Orígenes, em 553, no Concílio de Constantinopla, foi perseguido, foi obrigado, né, a silenciar-se, as suas obras foram consideradas hereges, né? Filósofos de todos os tempos, anteriores e posteriores ao evento do Cristo, foram perseguidos, os filósofos da grande escola de Alexandria. Ele cita, então, Filon, Amônio, Plotino, Porfírio, Arnóbio, figuras extraordinárias que traziam elementos muito mais descolados da leitura politeísta, que reconheciam a comunicação com os mortos, reconheciam a mediunidade, entendiam a grandeza de um Deus único, todos eles perseguidos, todos eles desconsiderados pelo poderio romano. Diante de todo esse cenário, alguns séculos se passaram, e aí surge, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, vinculada à estrutura de Roma. E aí é o grande erro, né? Misturar instituição e política com os elementos religiosos, obviamente, dentro de uma sociedade pervertida nos seus ideais. E aí, meus irmãos, a gente precisa ter muita parcimônia para fazer essas leituras, porque o movimento espírita, ele cresceu muito. E tudo que cresce perde qualidade, né? E a gente tem muito poucos espíritas estudando, e ainda tem muito o que é uma terminologia nova, que é o espiritólico, né? É aquele que advém do catolicismo e ainda tem esse atavismo religioso, está preso ao catolicismo, e se deixar, bota quadros, né, de santo e cruz,
na casa espírita. É um atavismo natural, compreensível, inerente a um processo de avanço no psiquismo que está há 2 milênios vinculados a uma leitura teológica que não mais atende o seio da realidade terrena. E Leon Denis fala disso, né? E a gente precisa ter coragem, boa vontade, parcimônia para fazer essas análises, sem a preocupação de atacar ou de denegrir, entendendo, inclusive, que nós fizemos parte dessa realidade. Porque se hoje somos espíritas, ontem talvez não fôssemos. Em outras encarnações, talvez judeus, talvez protestantes, talvez católicos, por que não? Então, participamos desse processo. E aqueles que estão vinculados à lide religiosa traz, obviamente, nas suas encarnações, esses compromissos, não é mesmo? É como o cientista. O cientista não é o cientista nessa encarnação. Ele vem em várias encarnações trabalhando dentro do núcleo da academia, por conta da metodologia, o filósofo e assim por diante, né? Então, a gente precisa entender de maneira clara que a verdade espírita ela é um nível bem acima do espectro que a instituição católica estabeleceu no mundo nesses 17, 18 séculos de história. Então, ele começa, quando ele vai falar da igreja, dizendo assim, ipsis literis, abre parênteses, quero falar do catolicismo com moderação. Olha só. Mas a moderação não exclui o exame. Então, ele, em alguns momentos, é muito duro a fazer determinadas leituras, mesmo? E a gente precisa entender o porquê dessas leituras para que a gente entenda verdadeiramente o Consolador prometido. Então, ele diz, olha, o catolicismo desnaturou as doutrinas do Cristo. Colocado aqui de maneira resumida, são 12 páginas, e a todos convoco a leitura e o estudo. Porque desenvolveu, né, inventou, criou falsas concepções. E ele fala, a salvação pelas indulgências. Olha, pelas graças nós tivemos, pelo Papa Leão X, uma tabela de pecado. Ah, então você era adúltero, o custo do pecado é esse. Ah, então você não tinha sido batizado, ou não honrou os sacramentos, ou corrompeu, então você tinha um valor a ser pago para a igreja para ser perdoado. Então, a gente sabe de todo esse processo, a história registra, né? Inclusive, é muito interessante quando, né, a venda de elementos sacros, né? Muitos falam que mais de 500 pregos da cruz de Jesus foram vendidas, né, pela instituição católica. Mas como? Se eram 3 e possivelmente 4 pregos, como é que mais de centenas foram vendidas? Então, a salvação pelas indulgências, graças, a tabela dos pecados, né? A leitura do pecado original culpando a mulher por todos os erros. De pegar a estrutura teológica católica, é impressionante como a mulher é desconsiderada até hoje na sua estrutura hierárquica, né? A mulher, quando muito, consegue a condição de freira e, se for líder de um grupo de freiras madres, mas não segue nenhum périplo eclesiástico, né? E até o século XV, XVI, se discutia esse concílio se tinha ou não tinha a alma, o espírito feminino. Percebe-se realmente uma leitura absolutamente misógina e machista em todos os cânones, em toda a literatura pregada há séculos, e pouco avançou nos dias de hoje. O inferno, o purgatório, elementos que nunca foram citados no texto bíblico, nunca foram colocados por Jesus, e fica aqui o desafio para que se me apresente esses elementos no texto bíblico, porque não tem, e quem conhece a Bíblia sabe que não tem. Então é o que Leon Denis fala, são as falsas concepções, as invenções, o processo de criação de poder e dinheiro do nada. Fala das tarifas, das preces, da confissão, da infalibilidade papal, da leitura da Imaculada Conceição, quer dizer, colocando Maria num patamar acima, né? Quer dizer, Jesus não era puro, passou a ser puro depois do batismo, então por isso é que precisamos nos batizar. Mas Maria não, Maria era um espírito puro. É claro que talvez seja o espírito feminino mais evoluído que pisou na face da Terra, mas está a bilhões de anos de evolução da figura do Cristo, não é mesmo? E a gente se pergunta, qual foi o ensinamento que Maria deixou? E se tem algum, em qualquer texto bíblico? Não tem. O Novo Testamento é todo baseado na personificação do Cristo. É o Cristo que nos ensina. Só no Sermão da Montanha tem mais de 111 máximas extraordinárias que podem ser estudadas por várias encarnações. Mas o foco da Igreja Católica é em Maria ou nos santos. Por quê? A culpa é de Maria? Jamais.
dos santos, do ponto de vista literal, nem santo existe, né? Porque santo seria só Jesus, na pureza, na perfeição, pelo processo etimológico. Ou, se considerarmos a etimologia grega de que santo é algo diferente, aí sim, temos vários santos, né? Mas, do ponto de vista da leitura pura, santo mesmo só Cristo. Mas não é isso que nós vemos. Existem milhares de santos. Todos os papas automaticamente se tornam santos e tantos outros que atenderam o interesse, né, do poderio católico ao longo desses séculos. Então, percebe-se que o objetivo é tirar o foco do Cristo. E eu vou dizer para vocês, eu nunca, na minha vida, fui confundido com católico. Nunca. Só me confundem com protestante. Por que será? Né? E aí, Leon Denis fala lá embaixo que o protestantismo é muito mais perfeito na sua leitura moral, na sua simplicidade, do que o catolicismo. E está longe do ideal, convenhamos. Mas por quê? Eu me fazia essa pergunta até uns anos atrás, quando a gente começou na atividade de falação, né, de pregação, por compromissos e erros no passado. Porque quando a gente fala do texto bíblico, e quando a gente fala de Jesus, as pessoas automaticamente nos vinculam ao protestante. Porque o católico não se vincula ao texto bíblico e o católico não fala de Jesus em linhas gerais, obviamente, né? A figura muito mais focada nos santos e na figura de Maria. Então a gente percebe que essas figuras não têm culpa nenhuma, Maria, os santos, uma, pelo contrário, Maria é um espírito absolutamente extraordinário e merece a nossa reverência. Mas não deixou nada para ser ensinado. Deixou o exemplo em algumas citações, em Atos dos Apóstolos, feito por outros. Mas em termos de ensinamento positivo, o cristianismo não surgiu por Maria, senão isso não chamaria cristianismo, né? Surgiu pelo Cristo, então foca o Cristo. E percebe-se em todo o processo teológico, ele faz essa leitura da perda do foco dessa figura que devia ser o único centro das nossas cogitações. Mas quando a gente tem muitos elementos, a gente perde o foco. Quando você chega numa biblioteca esotérica com um monte de livro e você não tem informação, você escolhe pela capa. Dificilmente você vai pegar um livro dos Espíritos ou o Evangelho. Vai pegar alguma outra literatura estranha, mas não vai pegar uma literatura. Por quê? Primeiro pelo número, depois pelo chamariz, né? Porque normalmente o que não é bom é sensacionalista, né? Parem para prestar atenção. Então, ele faz essa leitura. Então, ele fala que o catolicismo inventou, inclusive, que a ciência era uma criação do Satanás. Durante séculos, o catolicismo vendeu essa imagem. E aí a gente se pergunta hoje, por que os cientistas não gostam das religiões? Como eu falei, o sujeito não vem cientista agora nessa encarnação. Tem várias experiências. E perseguido, vilipendiado pelo poderio católico, né? E hoje nem tanto, mas até o século XIX era muito expressivo. Percebe-se essa zona de desgaste que se criou entre a academia e a sacristia, né? A gente vê aí que a igreja, nesse aspecto, ele fala, todas as vezes a infalível se enganou nos elementos e no embate com a ciência. Terra plana, geocentrismo, heliocentrismo, terra centro do universo, todos os elementos, né? E do ponto de vista moral, ele ainda faz uma leitura bastante dura, dizendo que do ponto de vista moral, Satanás foi mais hábil que Deus. Leon Denis. E é importante que se diga, para quem tem dúvida de quem é Leon Denis, Leon Denis era o espírito autorizado por Jesus a, se houvesse algum desleixo ou incompetência no trabalho da codificação realizado por Kardec, Leon Denis assumiria o processo. Tá? Então, nós estamos falando de um dos espíritos mais evoluídos e inteligentes que pisaram na face da Terra. Tá? Kardec e Leon Denis. E Leon Denis, no meu modo de ver, é quem melhor explorou os elementos filosóficos da doutrina. Até porque Kardec teve outras atribuições. Então, nós estamos falando de um espírito absolutamente moralizado, intelectualizado, que tem, obviamente, condição histórica, moral, para fazer essas afirmações. Então, ele fala, olha, sobre essa leitura, a gente tem tanto mal que Jesus está perdendo a briga com Satanás, né? Essa figura criada também, sem referência, porque Jesus, só de Maria Madalena, expulsou 7. Então, se ele expulsou 7, por que só um? Por que só um, né, que era um anjo decaído, que está
se digladiando com Deus no domínio do universo. Então, são leituras que obliteraram a capacidade de raciocínio. A gente vai ver ao longo das considerações de Leon Denis que isso é verdade. Então ele fala, olha, isso atrapalhou o processo. A igreja construiu cárceres, fogueiras, inventou torturas inauditas, obscureceu a mente humana pela superstição, pela ausência do pensar. Superstição e ausência do pensar. Né? Se a gente pegar as liturgias, os rituais, os sacramentos, até hoje, mudou praticamente nada. Praticamente nada. Quem pega, se vocês já tiveram a oportunidade de ler o direito canônico, né? 500 páginas, eu já tive a oportunidade de concursar, é um negócio absolutamente complexo, de difícil compreensão, parece que não tem uma linha racional. Isso vem rasgando os séculos e a gente se debruça nisso até hoje, né? Mesmo com 160 anos de espiritismo, o espírita ainda fica se perdendo nessa leitura, né? Do catolicismo. E a gente precisa ser um pouco mais raiz dentro da literatura espírita. A gente procura ser mais fiel à literatura espírita. Porque somos ou não somos espíritas? Somos espiritóicos? Tudo bem, não tem problema. Somos protestantes simpatizando o espiritismo? Não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que a gente resolve adentrar, a gente precisa se aprofundar no estudo para não ficar sendo massa de manobra de quem quer que seja. Ou acreditando em vídeos, né? E em filósofos ou em comentaristas que estão aí à disposição, naturalmente, na maioria das vezes, denegrindo a verdade. Né? Então, ele faz essa leitura dos processos de obliteração do desenvolvimento racional, das leituras socioeconômicas, que a igreja fez muitas coisas boas, é verdade. Foi, segundo Leon Denis, o próprio dique para a barbárie, né? Porque, obviamente, houve muito progresso, desenvolvimento das bibliotecas, da cultura e da arte. A igreja se enfronhou nesses elementos, colaborou com o desenvolvimento, né, da racionalidade dentro do elemento filosófico, teológico, da artístico. Não temos como negar, isso foi importante por um determinado período. Mas ele faz uma leitura dizendo o seguinte, mas hoje, né, por conta de todo esse processo, ela não atende mais à necessidade do processo de desenvolvimento da mente humana. A mente humana já criou uma dilação maior, já não se prende a essas leituras, já não consegue tomar essas leituras como verdade. Então ele diz, é potente para fazer o espírito humano avançar e deve se resignar a morrer. Então o que ele está dizendo? Que a igreja vai se definindo, né, ao longo dos séculos. É uma verdade. Né? Se pegar a realidade brasileira, até 75 nós éramos 80% de católicos, salvo engano, até 1995, nós éramos 75% de católicos. Passados 20 anos, né, está com uma perda de 1% ao ano. Hoje nós somos só 50% de católicos. Em 2023, a última pesquisa organizada pela própria estrutura canônica, mostrando que mais 15 ou 20 anos o protestantismo vai ultrapassar o catolicismo em número. E o Brasil é o maior país espírita do planeta, 100 milhões de espíritas, né? 105 milhões, segundo os melhores registros. Então, esse processo, ao longo do século XVIII e XIX, vem, obviamente, caracterizando um processo de redução de todo o aparato, né, das religiões tradicionais. Então, vai chegar o momento, diz Leon Denis, que os dogmas e as práticas católicas serão vagas lembranças apagadas na memória dos homens, como hoje é o paganismo. O paganismo que foi o grande contraponto dos judeus. O que é o paganismo? Né? O culto dos diversos deuses. Quem é que leva a sério hoje uma religião que é pagã? Ninguém leva a sério. Vários deuses, né? É a mitologia nórdica, é a mitologia grega, é a mitologia romana. Ninguém leva a sério isso, a não ser para filmes, para seriados e para conhecimento, né, mundano. Mas ninguém leva a sério. Hoje, 99,9% de todas as religiões no mundo defendem a existência de um Deus único. Né? Então, está dizendo que com o avanço da capacidade de raciocínio, esses elementos vão ficar na história. E, obviamente, culpa a igreja pelo elo perdido. A reencarnação era aceita. Né? Nós temos o historiador Flávio Joséfo censurando os fariseus que defendiam coisas diferentes na época do Cristo e posterior. A reencarnação está prevista em vários elementos do texto bíblico.
arranha no Velho Testamento, bate forte no Novo Testamento, apesar de todas as transliterações, os elementos, né, de João Batista e Elias, ou até mesmo quando lá em João 9 foi curado, né, o cego de nascença, e os apóstolos falam que era uma punição antes dele nascer. Mas antes dele nascer, como é que era? Uma punição de uma outra vida. Então, percebe-se todo esse esforço para apagar a ideia da reencarnação. É claro que a reencarnação tinha uma leitura, às vezes, confusa dentro da leitura da ressurreição, de elementos não muito racionais, como a literatura espírita nos oferece. Mas é o elemento fulcral para que a gente entenda, obviamente, a lei de ação e reação, o livre-arbítrio, a questão da imortalidade, a presença de uma legislação pujante que foi acabada e oblitera todo o processo de desenvolvimento da razão em torno dos elementos religiosos. Então, a reencarnação é, de fato, o elo perdido, e a grande culpada foi a igreja, né? Porque começa essa briga no concílio de Nicéia e se expande pelos vários concílios. E ele chama a atenção. Nós tivemos, então, uma leitura absolutamente absolutista nesse período, né? Despótica, uma imobilização da capacidade intelectual, a imposição pela força, e quem se atrevia foi perseguido. Então, ele fala dos alquimistas, ele fala dos templários, dos Rosa-Cruzes, que tinham princípios um pouco diferentes, né, do que Roma, do que a igreja defendia, e que foram perseguidos. E aí é quando ele conclui, né, que o protestantismo, apesar de todos os problemas, é uma proposta mais moderna, é uma proposta melhorada, é uma proposta mais livre, é uma proposta menos ortodoxa, né? Então ele faz essa leitura. E a gente sabe que o protestantismo tem um pouco mais de 500 anos. Foi uma dessas tentativas da espiritualidade em retirando as coisas boas do núcleo da Igreja Católica, né, transmutar para uma outra linha de pensamento mais racional. Mas os nossos irmãos protestantes, ou nós mesmos, né, que atuamos nas lides protestantes do passado, deixamos fracassar e impetramos erros muito parecidos, inclusive, com a própria Inquisição protestante, né? Quem não sabe, houve também uma Inquisição protestante, onde perseguiu e se matou também em nome de Jesus. Então, é importante que esses elementos fiquem claros na nossa leitura. E aí a gente fala, mas é só, então, Fabiano Leon Denis que faz essa leitura? Não. Emmanuel também. Grandes espíritos como Bittencourt Sampaio, Humberto de Campos, todos fazem essa leitura, mostrando que precisamos entender o avanço do cristianismo e aceitar definitivamente que o espiritismo é esse patamar final. É o consolador que viria para ficar eternamente, ou não. Ou ainda não acreditamos. Tudo bem, precisamos acreditar, mas precisamos refletir sobre essas afirmações. Precisamos ver a razão bem posta nessa estrutura de pensamento. Então, Emmanuel, no livro cujo mesmo título tem, né, o seu nome, lá, perdão, no capítulo 3, é um livro de 38, ele fala que ao longo da história, né, o evangelho foi deturpado, porque ele se tornou uma organização pelos elementos, né, tradicionais romanos, se tornou uma organização política, uma organização mundana. A história do papado acabou, então, desvirtuando os princípios cristãos, corroborando aquilo que foi dito, né, décadas atrás, por Leon Denis. E essas despóticas inovações, quer dizer, a mulher passou a ter alma só recentemente, a confissão, a hóstia, os celibatos, os rituais, a missa em latim, esses elementos que hoje já não cabem quase em nenhuma leitura. Inclusive, é interessante, né, porque as pessoas consideram, por exemplo, o judaísmo mais misógino ou machista, e de fato não. Hoje nós temos rabinas mulheres, né? Hoje nós temos, inclusive, leituras judaicas se aproximando à verdade do Cristo, né? O judaísmo messiânico. E o judaísmo tradicional está dentro dessa leitura quantitativa diminuindo de tamanho. Hoje, muitos não sabem, existem mais espíritas do que judeus no mundo, não é mesmo? Calculam aí por torno de 15, 16 milhões de judeus no mundo, e espíritas já chegando à ordem dos 30, talvez até mais. Mostrando que essas realidades, embora ainda não compreendidas, já vão se apresentando, criando uma base sólida do desenvolvimento do pensamento. E aí ele diz o seguinte, uma coisa que é preocupante, né, Emmanuel?
livro de 38, publicado pela FEB, Psicografia do Chico. E 90% das igrejas não são de origem humana, sem apresentar características divinas, exatamente porque pervertem o núcleo do pensamento do Evangelho, né? E a gente não pode, na condição de espíritas, deixar isso acontecer dentro da seara espiritista. Por quê? Porque o movimento cresce em número, mas perde em qualidade. A gente ainda está vinculado a essas leituras atávicas. A gente procura o centro para o passe, para a água fluidificada, trocando o passe e água fluidificada pela hóstia dos séculos. E milagres, né? Dentro da esfera das realizações do teatro, da atividade espiritista, curas extraordinárias, que muitas vezes elas até surgem, né? Mas sem jamais serem consolidadas pela mudança comportamental. É isso que o Cristo defendia, né? Quando ele curava o leproso, ele falou, não, foi a tua fé que te curou. Foi o seu comportamento adequado que te curou, não fui eu. Então, Cristo já pegava isso nas suas falas, mostrando que aquele processo expiatório tinha se encerrado e que um novo ciclo de redenção se apresentava. Então, precisamos, de fato, entender, e Leon Denis faz todo esse périplo de desenvolvimento, né? Porque enquanto esses elementos contemporizarem com a ignorância humana, essas estruturas vão permanecer. E quando o evangelho realmente aflorar de maneira racional, diz Emmanuel, que todas essas estruturas irão desaparecer e ficarão colocadas numa balança negativa do ponto de vista da leitura histórica. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de dados estatísticos, mostrando, inclusive, essa guinada que o brasileiro está dando para a esfera do conhecimento espírita, que é muito bom, e precisamos reconhecer também que se, como as pesquisas apontam, 82% dos novos espíritas são ex-católicos, precisamos agradecer, inclusive, a estrutura católica por não ser tão radical, por não ser tão fanática, pela própria dissociação dos elementos mais disciplinados, né? Isso fica claro também nas pesquisas. Antes da desencarnação do atual Papa, Datafolha realizou algumas pesquisas anos atrás, em que 48% dos católicos brasileiros não sabiam o nome do Papa. 48% não sabiam o nome do Papa. Não estou nem falando do Jorge Mário Bergoglio, né, que é o nome mais complicado do argentino. Não, mas do Papa Francisco. E aí a gente vê a total dissociação dos elementos religiosos dessa realidade. E aí a pesquisa continua. A população católica cai de 75%, né, por cento em 94%, para 57% em 2013. E esse processo vem de declínio a cada ano 1%. Então, mais 15, 20 anos, os protestantes vão superar o número de católicos. Não seremos mais um país católico, do ponto de vista da sua maioria. E diz que 21% dos católicos apenas frequentam a igreja. Eu não consigo admitir um espírita que não frequente a casa espírita, Arnaldo, que não tem atividade espírita, não é mesmo? Então, esses nossos irmãos, 105 milhões de católicos, mas só 20 milhões, um pouco mais frequentam, esses sim podem se identificar católicos. Mesmo assim, com uma frequência muito baixa, né? Uma vez por mês, mesmo. O espírita normalmente tem 3, 4 atividades semanais, né, religiosas. Então, já mostra que o catolicismo não está atendendo essa massa e que, sim, a capacidade intelectual desses novos irmãos que adentram a seara espírita, porque é importante que se diga, precisa ter capacidade intelectual para entender o espiritismo. Para compreender a doutrina espírita, a gente precisa ter um mínimo de formação intelectual, né? Porque a gente pode até aceitar. E é muito bonito quando pessoas com menos capacidade intelectiva, que merecem todo o nosso carinho, consolo e abraço, se vinculam à seara espiritista, mas muitas vezes não têm a condição da mente estruturada cartesiana para entender o que é um perispírito, o que é um magnetismo, uma estrutura eletromagnética, os elementos fluídicos, a composição, né, da própria psicosfera do planeta, elementos sociológicos, filosóficos, químicos, que a doutrina nos traz. Então, esses irmãos que estão adentrando, né, e eu tenho muitos parentes assim, companheiros, que estão adentrando as fileiras espíritas, sejam muito bem-vindos. Mas o convite é esse, né, de fazer uma releitura desse processo, entendendo verdadeiramente que a doutrina espírita dá continuidade a esses elementos que ficaram perdidos na história e que foi útil
É um processo, né? Nós precisamos passar pelo jardim de infância, precisamos passar pelo primeiro grau, pelo segundo grau, para alcançar a graduação dos conhecimentos teológicos. Então, o catolicismo prestou um grande serviço, mas hoje já não atende a massa dessas mentes que estão ávidas de explicações mais racionais e que adentram as casas espíritas, que sejam muito bem-vindos. Mesmo? Então, 82% dos novos espíritas são ex-católicos, uma coisa extraordinária, né? Por quê? Porque já se cansaram do rame-rame dos séculos. E é natural. É assim que a gente avança, não é mesmo? Então, ele faz essa leitura do processo de obliteração e diz mais. Diz, olha, as perseguições, os tormentos, a Inquisição, não foi o grande problema da igreja. O grande problema da igreja foi desvirtuar os elementos dos ensinamentos do Cristo. Porque diminuiu a capacidade de avanço e de progresso. Criou uma estrutura intelectiva obliterada pelo medo e pela preguiça, né? Então, percebe-se, quando a gente faz uma leitura socioeconômica, que isso é verdade. Se a gente pegar o ponto de vista dos estudos econômicos, né? E aí a gente precisa ver essa conexão. Se a gente pegar os países pobres em desenvolvimento, são todos de maioria católica. Brasil, México, Filipinas, Paraguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Angola, o país mais pobre do mundo, Sudão do Sul, católico. Países de maioria católica. Nesse processo de reducionismo da capacidade progressiva de trabalho, de compreensão. E os países, porque o espiritismo ainda não é uma realidade, mas será uma realidade, os países protestantes são os países mais pujantes. Isso é coincidência, meus irmãos, do ponto de vista da leitura socioeconômica? Não é. Porque a leitura protestante tem uma vinculação ao trabalho, ao progresso, que tem o seu apego sobre algumas leituras mais materialistas, mas também cria um processo de ordenação e de força do trabalho que é absolutamente positiva para uma sociedade que precisa se organizar. Então, se a gente pegar os Estados Unidos, né, todos os países nórdicos, o Reino Unido, né, País de Gales, as Irlandas, Escócia, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça. Talvez as únicas exceções, por elementos históricos, seja a França e a Itália, por questões óbvias, né? A Itália, inclusive, porque o Vaticano ainda está lá. Mostrando que essa leitura de Leon Denis, lá no século XIX, se reflete, inclusive, na realidade socioeconômica, no QI coletivo das nações, né? Então, por isso, quando a gente fala que o espiritismo tem uma propositura diferente, são as próprias pesquisas católicas que apontam isso, né? Porque as pessoas não têm curiosidade de se debruçar, porque pesquisa é um negócio, às vezes, chato, né? Mas eu, de vez em quando, faço exercício. E, quando a gente pega o IBGE, existe essa consonância. Os religiosos mais intelectualizados do Brasil são quem? Os espíritas. Os religiosos mais bem colocados socioeconomicamente no Brasil são quem? Os espíritas. Os religiosos com maior cultura e com maior tempo de estudo são quem? Os espíritas. Então, é a mente que já começa, né, a procurar respostas para os elementos que não sejam apenas culturais e sociológicos, e sim para os elementos espirituais. Por isso é que o processo de evolução, como nos mostra o Livro dos Espíritos, se dá primeiro pela capacidade intelectual, né? Questão 618. Primeiro avançamos intelectualmente, para depois avançarmos moralmente. Então, se alguns historiadores dizem que a própria igreja atrapalhou o processo de evolução científica em 1000 anos, alguns falam em 1500 anos, outros falam em 800 anos, não temos como precisar, a literatura espírita não oferece essa leitura mais precisa, mas, de qualquer forma, houve um processo reducionista da mente humana, exatamente por acreditar numa visão de coitadismo, né, de pobreza, em que os elementos teológicos se basearam, né, ao longo dos séculos. O grande problema, por exemplo, das teologias protestantes, embora sejam mais livres, é de criar uma ausência de unicidade. Então, você tem 3.000 vertentes, né, do pensamento protestante.
o que, de certa forma, atende à necessidade do elemento sociológico reinante. Mas, em João 14, Jesus vem, né, nesse périplo, desse processo de evolução do cristianismo, Jesus vem e promete que enviará, sim, um outro Consolador, e esse Consolador seria, então, eterno, que ficaria eternamente conosco. E que ele mandaria em seu nome, a pedido, né, ele pede ao Pai, mas que o Pai enviaria em seu nome, que vai ensinar todas as coisas, que ele não pôde ensinar tudo, porque não podemos admitir que todo conhecimento está no Novo Testamento, embora esteja ali o núcleo duro, a carta magna, né, no Sermão do Monte, do pensamento cristão. O cristianismo não começa com o judaísmo, o cristianismo não começa quando Jesus nasce, o cristianismo começa no momento em que Jesus profere o Sermão do Monte, aos 30 anos de idade. Então não temos ainda 2000 anos de cristianismo, mesmo precisamos aprender a fazer essas contas. Então ele fala que, perdão, falei com isso, aconteceu algumas vezes. Garganta tem hora que ataca. Estou há 4 dias nesse processo. Eu tenho água, mas às vezes tomar água até pior. Estou 4 a 5 dias aqui, febril, mas é o que eu falei, né? A atividade espírita é em primeira ordem. E ele então diz, olha, vai ensinar, João capítulo 14, né, o texto bíblico, vai ensinar aquilo que ficaria esquecido. Ficaria perdido, né? Vai recordar. Então a gente só recorda o que se esquece. Então Jesus sabia que muito seria perdido. Por quê? Porque faz parte do processo, né? Quando a gente passa pelo 2º grau, é impossível registrar todo o conhecimento dos 3 anos ali, na academia simples do 2º grau. Alguma coisa se perde. Então, a estrutura religiosa desse período também se perdeu alguns elementos, fizeram o seu papel, mas a gente precisa transcender essa realidade, né? Precisa mudar de patamar, precisa avançar. Como hoje ninguém mais demanda o vinil, né? Precisamos avançar para as tecnologias hoje digital, da nuvem, não é mesmo? Então, ele fala que o espiritismo vem, na leitura de Kardec, cumprir, na época predita, essa profecia, essa promessa, né? Então, o espiritismo vem falar sem figuras, sem alegorias, levanta esse véu intencionalmente que foi colocado por Jesus para proteger determinados mistérios e a capacidade intelectiva que não era mais adequada, mas que hoje existe. Então, essa massa de irmãos de outras religiões que estão chegando, já estão retirando esse véu e se debruçando na seara espiritista com muito mais propriedade, às vezes, dos espíritas que estão aí há décadas, né? Eu conheço novos espíritas ávidos, despertos, estudiosos, animados com a tese, com a teologia, com a cultura que o espiritismo nos oferece. Mesmo. Isso é muito gratificante, né? Então, vem trazer esse elemento consolador e destruir a verdade, né? Destruir, a mentira, estruturando a verdade. Então, o espiritismo nos diz, Leon Denis nos diz, a literatura espírita, mormente a codificação, essa ciência que vem revelar ao mundo a existência do mundo espiritual e as suas interrelações. Entendendo que o Cristo permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado, e que o espiritismo é essa chave com o auxílio do qual tudo vai se explicar de maneira mais fácil. É porque o espiritismo não, é porque o espiritismo hoje congrega esse conjunto de revelações mais intelectualizadas, mais metodicamente postas, porque o espiritismo é apenas o reflexo da verdade. E no dia que nós não tivermos religiões, teremos o estudo da verdade, ancorados nos elementos racionais da religião, nos elementos filosóficos e na ciência mesmo. Então, essa terceira revelação, ela só é a terceira revelação, e ela é a segunda etapa do processo do cristianismo. Por quê? Por que é a segunda etapa? Embora a gente tenha 3 revelações, Moisés, mesmo, a primeira revelação, a sua personificação, uma figura extraordinária, os 10 mandamentos. Nós tivemos o próprio Cristo, né, dentro do centro da personificação do cristianismo nascente, e o espiritismo, que não tem personificação, mas que corrobora essa segunda e última etapa do cristianismo. Porque Moisés abriu as portas para o cristianismo, mas não era cristão ainda. Porque não temos como considerar o cristianismo antes do Cristo, do ponto de vista pragmático, não é mesmo?
Então, o cristianismo veio no ano 30 do nascimento dessa figura extraordinária, né? Então, o espiritismo é o consolador prometido, é a terceira revelação nesse périplo da identidade e da vinculação ao Deus único, ao monoteísmo, mas que veio consolidar de maneira definitiva, porque não é um ensino dado pelos homens, é um ensino dado pelos espíritos, né? Tem uma página que me vem à memória, eu acho que o capítulo é 6, salvo engano, mas o livro é Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, cujo título é A Ordem do Mestre. E ali ele conta um diálogo, né, de Jesus com João, em que Jesus, em determinado momento, né, com toda a leitura que João faz, dos desvios, né, dos erros estruturados dentro das religiões tradicionais, e aí Jesus fala, então, se os vivos traíram a minha mensagem, eu vou solicitar que agora os mortos falem em meu nome. E a verdade é essa, né? Que a doutrina espírita é trazida pelos mortos. Não tem autoridade humana. O próprio Kardec fala isso, né? Não tem autoridade humana. Então, a possibilidade do erro é inexistente. Alguma incompletude, alguma limitação, claro. Mas o erro grosseiro, não, né? Porque Jesus desautorizou os vivos a falar em nome da sua verdade. E aí Humberto de Campos diz, né, nesse texto extraordinário, A Ordem do Mestre, salvo engano, capítulo 6, que a partir daquele momento, então, os grandes espíritos passaram a colaborar com a realização, né, com a consolidação da nova fé. Então, já caminhando para o encerramento, tem quantos minutos, Arnaldo? A gente precisa entender que os estudos das leis materiais, elas tinham que preceder os elementos da espiritualidade. Então, essa vinculação materialista, essa leitura institucional, essa influência mundana em todo o processo da teologia é absolutamente compreensível, né? E a gente faz essa leitura histórica, às vezes dura, retratando os elementos que esses espíritos superiores nos passam, para que a gente tenha realmente em nossas mentes a certeza de que precisamos mudar a chave. É mesmo? E entendendo, inclusive, que fizemos há pouco tempo parte dessa realidade. Por que não? Porque eu costumo dizer que não é o Estado que vai para o umbral, muito menos as instituições que vão para o umbral. Quem vão para o umbral são as pessoas, né? Quem sofre os elementos da consciência não é uma instituição de pedra, são as pessoas. Então a gente fala na Igreja Católica, mas a gente fala nas pessoas que debaixo desse interesse se desvirtuaram. Porque ao longo desses séculos, muitos espíritos extraordinários por ali passaram, não é mesmo? Como tem dentro da estrutura espírita também, pessoas que talvez nem mereçam o título de pessoas, não é mesmo? Dentro de um radicalismo daqueles que não se vinculam verdadeiramente à verdade e se locupletam, né, com as coisas do Cristo ou dos crimes mais duros, que são os crimes de lesa à fé, né, como tem em diversas religiões. Mas é importante que a gente faça esses elementos, essa conjuminação, essa reflexão em torno desses elementos históricos. Então, diz lá, né, que no Livro dos Espíritos, na questão 718, que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Em obras póstumas, está lá dito que o Espiritismo foi chamado a desempenhar pelo Cristo, foi por outro, foi pelo Cristo, a desempenhar o papel mais importante no desenvolvimento da estrutura do pensamento humano, né? Vai reformar a legislação, retificar os erros da história, restaurar a religião natural, a religião da verdade, extinguir, por vez, o ateísmo e o materialismo, né? Então, o papel do movimento espírita é o papel de cada um de nós espíritas, de entender esse novo contexto, ou de espíritas há muito tempo, ou de novos espíritas, como aqui foi declinado. Essa necessidade de deixarmos o atavismo religioso vale para mim, vale para todo mundo. A gente precisa avançar na senda dos processos intelectivos. Precisamos valorizar a verdade que hoje
não tenho dúvida nenhuma, está mais consubstanciada na doutrina espírita. Se tiver outra, me apresente, porque eu não conheço. Não conheço, não é mesmo? A doutrina espírita é quem melhor apresenta as teses, a genialidade, a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Né? Então temos que valorizar essa verdade. Ou então Jesus está errado, Kardec está errado, Leon Denis, Emmanuel Bittencourt, Humberto de Campos, toda a literatura espírita é uma grande perda de tempo. Eu não acredito nisso. Tenho certeza também que vocês não acreditam nisso, porque nós não somos grande coisa, mas a doutrina espírita já nos torna melhores. Se está fazendo isso, que é algo extraordinário, me tornar melhor, ela é digna do nosso respeito. Mesmo? É digna da nossa divulgação, da difusão, do apego, né, racional, do abraço, da sua absoluta, né, condição de respeitabilidade. Porque, como nos diz Emmanuel, a maior caridade que a gente pode fazer para com a doutrina é a sua divulgação. E se a divulgação for por palavras, que bom. Mas se vier através de exemplos, melhor ainda, né? Um sujeito vê, não, Rafael fazendo a prece bonita. Olha, rapaz, é diferente, né? Aí vai atrás, não, ele é espírita. Já cria um processo de simpatia. Né? Então, o comportamento vai criando essa dinâmica de mudança, né? É o que Divaldo nos diz. As palavras até convencem, mas os exemplos efetivamente arrastam. Né? Então, divulgar os princípios da doutrina, sem dúvida nenhuma, faz parte do nosso dia a dia. Né? Elementos que são desconstruídos por todas as religiões. Né? Todas as religiões não falam em fé racional, as religiões não falam em reencarnação, as religiões não falam em pluralidade dos mundos habitados, não falam. Só o Espiritismo defende isso de maneira racional. Então, se a gente parar para estudar, se a gente parar para parametrizar tudo que o Espiritismo prega, é, de certa forma, diferente do que as religiões tradicionais pregam. É um processo absolutamente claro, é uma dicotomia posta. Por quê? Será que nós estamos tão errados assim? Eu tenho dúvida nenhuma. Porque, veja bem, nós temos 3.250 anos de história do ser bonzinho, que não é ruim. Você pega os 10 mandamentos, roubar, matar, não adulterar, todos os elementos do ser bonzinho estão postos em todas as religiões. Tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que ser leal aos pais, tem que ser leal à esposa, não pode cobiçar, não pode matar, não pode adulterar, não pode corromper. O que isso mudou a história do mundo? Pergunto para vocês. Muito pouco ou quase nada. Porque o discurso do ser bonzinho precisa estar calcado na estrutura do pensamento racional. Por que eu preciso ser bonzinho? Mas se um padre pode me abençoar, ou se eu posso me arrepender, olha, nós vimos agora, com o perdão da franqueza, né? Em 2013, quando o Papa Bergoglio assumiu, nessa confusão do Vaticano, né, em que o Ratzinger pediu para sair, ficou como Papa Emérito, porque ele não conseguia aplacar os desmandos, né, e os escândalos sexuais na igreja e no Banco do Vaticano, tá? Até hoje estão postos aí. Foi escolhida uma figura para contemporizar, foi eleito o Papa Francisco. 2 anos e meio, 3 anos depois, o Papa Francisco autoriza todos os sacerdotes do planeta a perdoar o aborto. Inclusive, desconstruindo os textos canônicos, porque quem favorece o aborto pode, em tese, ser excomungado pela igreja. Aí ele faz isso em 2016 e toma a força, né, por leituras absolutamente politizadas e passou a ser, então, um Papa muito bem visto. O que aconteceu depois disso, Arnaldo? Nós tivemos milhares de perdão de aborto, inclusive porque o texto é amplo, ele autorizava não só o perdão para a mulher que abortava, mas para os médicos e toda a equipe médica que trabalhava no aborto. Então, o que aconteceu? O aborto na Europa e no mundo cresceu. Então, realmente, eu não acho que a decisão foi racional, que a decisão foi lógica. É uma decisão que vai no contraponto, mas ninguém fala, ninguém observa esses elementos, ninguém se debruça diante dessas decisões que não tem curso e leitura absolutamente teológica e defensável dentro dos ensinamentos cristãos. Não tem. Né? Então, tudo que o Espiritismo defende está contrário a essa leitura. Porque a capitalização do ser bonzinho está posta. E isso coincide. Precisamos ser bonzinhos.
Mas isso resolveu o mundo? Ou a gente entende por que nós temos que ser bonzinhos, ou realmente nós pouco vamos avançar, né? A gente tem que tolerar a ignorância do mundo, isso é fato, porque fizemos parte desse processo, mas é porque nós estávamos debaixo, né, dessa sombra coletiva há pouco tempo. Mas se a gente não fizer essa mudança, a gente corre o risco de perder muito tempo, né? Por que o nosso país é um poço de violência e de impunidade? Vocês já se perguntaram? Porque o sujeito é preso 18 vezes em média até que fique algum tempo na cadeia. Então, enquanto não houver uma leitura razoável nos elementos da punibilidade, ou seja, você fez errado e vai responder pelo errado, que as religiões tradicionais pervertem e que a doutrina mostra, né? Porque o processo de arrependimento é só o primeiro passo para a redenção. Então, lei de ação e reação, livre-arbítrio, reencarnação, pluralidade das existências, tudo que o Espiritismo defende, para as outras religiões não faz sentido. Será que nós estamos errados? Tenho certeza que não. Então, o eixo central do pensamento filosófico que Leon Denis nos traz é exatamente esse, né? É aproveitar essa oportunidade de pensar fora da caixinha teológica que nos está sendo apresentada há 3.250 anos. Obrigado. Terminamos agora a primeira parte das nossas atividades, agradecendo ao Fabiano pela reflexão profunda. Todas as palestras aqui, elas são gravadas. Quem quiser ouvir, reouvir, contestar, nós estamos em aberto, tá? Passarei a palavra ao Fabiano para que passe a prece de encerramento da primeira parte das nossas atividades. Possamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por sua boa vontade, por sua misericórdia, agradecendo por todo o périplo dos séculos anteriores, que os pensadores e as religiões tradicionais possibilitaram, ainda que de maneira cambaleante, a alcançarmos os dias atuais, focados nos elementos racionais que nos trazem a certeza e a necessidade de cumprimento, Senhor, dos teus exemplos e dos teus ensinamentos. Gratos pela vida, gratos pela capacidade intelectiva, gratos pela saúde total ou parcial, pela oportunidade de vida na matéria e, acima de tudo, Senhor, agradecemos pelo conhecimento espírita que nos torna cada vez mais libertos para sermos seres sociais, seres religiosos, seres e cidadãos melhores a cada dia. Assim seja.